Sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva. Estou aqui hoje para tirar mais uma dúvida de um inscrito aqui do canal. É nosso amigo Gameplay. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Magnata. Tudo bem com você? Estou com uma dúvida. Estou com uma B250M que estava com um MOSFET na linha de alta do processador em curto. Retirei ele, porém não tem datasheet e nem tenho um igual para substituir. Será que posso deixar sem? Meu amigo Gameplay, você pode até deixar sem. A placa poderá até funcionar sem esse MOSFET de alta. Porém, não é correto, não é aconselhável nenhum circuito da placa-mãe funcionar faltando componente. Principalmente se tratando desse setor aí do processador. Eu peguei uma imagem que provavelmente seja semelhante à sua placa. Acredito que seja bastante parecida, porque você não deixou aí a referência completa da sua placa. Mas essa aqui dá para você ter uma ideia. Essa placa existe dois controladores, a PCH e o processador, que com certeza existe aqui também o núcleo gráfico, ou seja, o controlador de vídeo. Observe que aqui existe 5 circuitos que alimentam esse setor do processador. E nós sabemos disso porque existe aqui 5 bobinas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fases. Essas fases são responsáveis pelo núcleo da gráfica e também pelo núcleo da CPU. Portanto, qualquer componente que estiver inoperante nesse setor, nós teremos que fazer a substituição. Digamos que essas 3 fases aqui, ó, seja para alimentar o núcleo da CPU. Se uma fase dessa aqui ocasionar algum problema, como é o caso da sua placa, a CPU só vai ser alimentada por 2 fases. Ou seja, essas 2 fases que está funcionando vai ficar sobrecarregada, vai haver um superaquecimento e poderá em um futuro próximo piorar toda a situação desse setor da CPU. Mas professor, não é 5 fases? Sim, são 5 fases, mas é como eu falei para vocês, tem fases aqui que é para alimentar o núcleo gráfico e as outras fases é para alimentar o núcleo do processador. Eu peguei o esquema aqui dessa placa e vou apresentar para vocês aqui e fazer uma rápida análise para facilitar o entendimento. Aqui, pessoal, está o esquema e eu já coloquei aqui a página do setor do VCore. Olha aqui, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Veja que aqui no setor do VCore existe 3 circuitos responsáveis para alimentar o núcleo do processador. Um circuito, 2 circuitos e 3 circuitos. Ou seja, 3 fases vai alimentar o processador, o core, ou seja, o núcleo do processador. E cada fase existe um MOSFET de alta, aqui tá vendo? E um MOSFET de baixa. Como o amigo Gameplay falou pra gente, que tem uma fase que o MOSFET de alta entrou em curto. Digamos que foi o MOSFET dessa fase aqui. Isso quer dizer que essa fase aqui ficou desativada. E o processador, que funciona com a corrente altíssima, e é justamente por isso que existe várias fases, para que essa corrente seja dividida entre as fases. Digamos que o processador está funcionando a 75 amperes. É só um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Se ele está funcionando a 75 amperes, 75 dividido por 3 vai dar 25 amperes para cada fase. Digamos que cada fase aqui vai liberar o quê? 25 amperes para que o processador realize o seu perfeito funcionamento. Então, se eu anulo uma fase, o que é que vai acontecer? O processador requerer a sua corrente
para que venha realizar o seu funcionamento. Portanto, eu falo para vocês, não é correto, não é aconselhável deixar o processador funcionando com fases prejudicadas. Então, olhando por esse esquema e olhando aqui a placa, podemos concluir que essa placa funciona com 3 fases para alimentar o núcleo do processador e 2 fases aqui com certeza será para alimentar o núcleo gráfico. Aqui, ó, aqui embaixo, VCC GT, 2 fases que irá alimentar a gráfica dessa placa-mãe.